Aleluia, quem está animado aí dê um glória a Deus bem alto. Aplauda o nome do Senhor com força, querido. Glorifica o nome dele. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Quem está sentindo a presença de Deus, glorifica, se mexe no teu lugar. Deus já está fazendo algo diferente aqui no nosso meio, então não fique parado, não fique apático. Vira para quem está ao teu lado e diz assim: não fique apático diante da presença de Deus. Deus está fazendo grandes coisas, amém? E Deus só está começando a fluir para o nosso ano. Quantos podem entender isso aí? Deus só está começando, é só o início do fluir de Deus para o nosso ano. É só o início. Essa série é só o início. Deus te permitir chegar aqui nesse dia, é só o início de coisas grandes que Deus já está fazendo dentro do teu coração, dentro da tua casa e dentro da tua família. Ele não te trouxe aqui, você não está vendo esse vídeo à toa. Nós estamos na série chamada Oremos, diz comigo assim, #Oremos. Nós tivemos um ano de 2020 um pouquinho difícil. É um ano que, embora nós possamos ter crescido em conhecimento, em sabedoria, em alguns aspectos também, é um ano que muitas vezes a gente tem até medo, até temor de falar que foi um bom ano. Porque centenas de milhares de pessoas no nosso país morreram, centenas de milhares de negócios vieram à falência. Mas eu dei uma palavra agora hoje mais cedo para os jovens, e disseram assim: pastor, qual é, a palavra que o Senhor deixa para os jovens? E Deus me recordou algo. Eu tinha acabado de falar sobre Moisés, e depois falar sobre Jesus, e Deus me recordou algo. Toda vitória é precedida de uma luta. Todo momento de glória dentro da sua vida, dentro da sua casa, vai ser precedido de um momento de dificuldade. Você lembra? A gente falou muito ano passado sobre deserto. É exatamente o deserto que vai te promover. E nessa série Oremos, eu disse aqui diversas outras vezes, nós não poderíamos iniciar o ano de uma forma diferente. Nós estamos iniciando o ano com o pé direito, da melhor forma, porque nós estamos iniciando o ano buscando mais intimidade com Deus. E quando nós falamos de oração, eu queria te dizer, é impossível eu não fazer uma analogia da oração com um casamento. Eu já perguntei aqui, mas eu venho perguntar mais uma vez: quantas pessoas casadas tem aqui? Quantos casados tem aqui? Você concorda comigo que não existe relacionamento sem você falar com seu cônjuge? Amém? Quem é casado responde aí. Amém. Glorifica aí, igreja. É impossível você ter um relacionamento íntimo com o outro se você não fala com o outro. E aí a gente chega no ápice de um relacionamento. O iKids está funcionando aí? Tá, né? Eu vou falar do ápice de um relacionamento, que são desejos sexuais, que são o homem com a mulher, poder gerar um filho. Isso é um ápice de um relacionamento, amém? Isso é um ápice de um relacionamento. Até um ápice do relacionamento, ele é fruto de você ter plantado, você que é casado, é fruto de você ter plantado algo de manhã. Por quê? Não adianta um homem querer chegar assim e falar: não, de manhã eu acordo, eu nem olho para minha esposa, de manhã eu acordo, eu faço as minhas coisas, eu escovo meu dente, eu vou direto para o meu Instagram, começo a curtir as minhas fotos, e aí depois eu vou para o trabalho. Durante o momento todo de trabalho eu não dou ligação para minha esposa, não. E aí de noite, eu chego de noite, eu deixo ela todo o trabalho com as crianças, e aí quando ela acaba o trabalho com as crianças, eu já estou com a barriga cheia, eu já estou descansado ali, eu falo: e aí, amor, vamos ter aquela noite maravilhosa? Meu querido, você que é casado e você que pensa em casar, se você fizer isso, seu relacionamento não vai durar meses. E assim como o relacionamento é insustentável sem diálogo, a nossa vida espiritual se torna insustentável sem o nosso diálogo com o Pai. Assim como o ápice da nossa intimidade com o nosso cônjuge tem
como base o tempo que você investe em conhecer, o tempo que você investe em saber, o tempo que você investe em falar, o tempo que você investe em escutar as suas maiores e mais íntimas experiências com Deus estão guardadas para o seu momento no secreto com Ele. Você conseguiu entender o que eu falei? Você agarrou o que eu falei? Você está me entendendo aí? Você está comigo? Diz amém. As suas maiores e mais íntimas experiências com Deus estão aguardando um momento seu no secreto com Ele. O momento seu de você investir em oração. O momento seu de você investir não somente em falar, mas também em escutar, em se humilhar, em colocar o joelho perante o chão. Deus está levantando aqui verdadeiros adoradores que entendem o peso da oração, amém? E nesses últimos dias nós aprendemos o que é oração. Nós aprendemos, por exemplo, que a oração é um diálogo. É um diálogo nosso com Deus. Nós aprendemos, por exemplo, que a oração é uma forma de desenvolver intimidade. Nós acabamos de falar aqui sobre um casamento. E a oração, né, e o diálogo dentro do casamento é uma forma de adquirir intimidade. Assim, o nosso diálogo com Deus é uma forma de nós conseguirmos mais intimidade com Ele. Nós aprendemos que oração é um momento de nós expressarmos gratidão, de expressarmos carinho, de expressarmos interesse. E quando eu digo interesse é no melhor sentido da palavra. Não é interesse de sermos interesseiros, é interesse de dizer assim: Deus, eu estou totalmente interessado no que o Senhor vai fazer por meio de mim, me usa, eu tenho interesse em poder ser a sua mão, a sua boca, a sua perna aqui na terra. E qual tem sido o impacto disso na sua vida? Nós estamos num período de 21 dias de oração, intercessão e jejum. Muitos de vocês, eu vejo o rosto de muitos de vocês, têm estado aqui praticamente todos os dias. E qual tem sido o impacto disso na sua vida? Você tem sido abençoado? Você já tem um testemunho para esse ano? Quantos já tem um testemunho para esse ano? Levanta a mão aí. E aí eu digo algo que nessa sexta-feira de oração aconteceu. E aí a gente vai ter o testemunho disso. A gente teve um momento super profético. Um momento aqui em Campo Grande onde Deus não permitiu nem ter uma palavra fluindo daqui, porque Ele falou: o que vai fluir daqui vai ser só meu. E as pessoas aqui, todas aqui diante do chão, de joelhos do chão, chorando, e um mover de arrependimento, um mover de libertação, um mover de um transbordar do Santo Espírito do Senhor. Foi lindo. E no meio desse momento eu falei assim: traz aqui o incensário. Eu estou chamando até um balde que tem ali atrás de incensário, né? Que é um local onde as pessoas estão colocando o seu pedido de oração. E aí eu fiz uma introdução àquilo que a gente está fazendo, e eu falei: hoje daqui, Deus está trazendo milagres para muitas famílias. A gente fez a oração, terminou a oração, eu fui ali para o canto glorificando o nome de Deus. Uma irmã aqui da igreja veio aos prantos para mim com o telefone dizendo assim: pastor, o meu marido está morando fora do país há tanto tempo, ele há tanto tempo está clamando por uma porta de emprego. Eu nunca clamei na minha vida antes como eu clamei essa noite. Quando a gente acabou a oração, aqui a resposta: Deus abriu uma porta de emprego. Deus está fazendo as coisas acontecerem. E Deus só está dando o prenúncio para você entender. Oração, leitura da palavra e jejum tem que ser a essência do nosso ano, para que a gente tenha um ano verdadeiramente abençoado. Ore como você nunca orou antes. Mergulhe como você nunca mergulhou antes da palavra. Transborde a palavra. Tire momentos de jejum. Não espere somente que o pastor suba aqui e fala: nós vamos entrar agora num período de 10 dias de jejum. Não. Às vezes eu estou ali no escritório, aí chega o Ricardo fala assim: aí pastor, vamos almoçar hoje? Eu falo assim: não, eu estou muito carnudo, hoje não vou almoçar não, hoje eu vou botar meu joelho no chão e vou orar, porque eu reconheço, é a maturidade do crente, a gente reconhece que a gente precisa e a gente se dedica mais. É isso que Deus quer para cada um de nós. Você está me entendendo? Essa é a lógica do reino. Qual é a lógica do reino? O sujeito que se dedica e prioriza buscando tempo e intimidade com o Pai,
É o mesmo sujeito em quem o Pai revela os mistérios, os desejos e os sonhos mais ocultos. Você quer ser esse sujeito? Desenvolva a sua vida em oração. Desenvolva a sua vida debaixo da presença de Deus, falando e ouvindo. E aí, a gente faz uma retapa aqui, porque a gente aprendeu muita coisa sobre oração. Mas eu queria te dizer, oração não é eloquência. Oração não é falar bonito e falar, verdadeiro Deus, eterno Pai, e a igreja toda falar, nossa, com essa oração, eu não sei nem orar dessa forma. Não, oração não é isso. Oração não é boa dicção, você saber falar os verbos no tempo correto, você saber falar de uma forma gloriosa com Deus. Oração não é entonação de voz diferente, oração não é você puxar mais para o S, puxar mais para isso, para aquilo, não. Oração é nada mais, nada menos do que colocar a sua fé em ação. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Nós vamos ver aqui para frente que oração, que a nossa responsabilidade de oração é exatamente essa, porque Jesus já fez tudo. Jesus não vai fazer mais nada, Ele já morreu na cruz, o sacrifício dele já é o bastante, a graça já nos basta. Agora precisa que nós nos investirmos da autoridade de homens e mulheres de Deus, de verdadeiros embaixadores de Deus, e nos posicionarmos. Não, eu vou orar, e a minha oração não vai ser somente um discurso falado, mas vai ser a minha ação, vai ser a declaração da minha ação, declaração daquilo que eu já estou fazendo, declaração daquilo que eu vou fazer, declaração daquilo que Deus está preparando para que eu viva. Você está entendendo? Quantos estão dispostos a colocar em sua fé em ação como nunca antes? Para a gente ter um 2021 como um ano que a gente nunca teve antes, é a gente fazer aquilo que a gente nunca fez antes. Ah, pastor, eu só orava 2 vezes ao dia, passe a orar 4, já é um bom começo. Ah, pastor, eu nunca li a Bíblia, a leitura diária toda no ano. Querido, se comprometa. Olha para quem está do seu lado e fala assim, me ajuda, me cobre, e eu vou te cobrar. Eu tenho pessoas, não é porque eu sou pastor que eu não tenho pessoas para quem eu preste contas. Eu tenho um pastor grande amigo que eu presto contas de várias áreas da minha vida, porque eu sei que se eu não tiver ninguém para prestar contas, a tendência é que eu não faça aquilo ser cumprido. Então, tem diversos líderes abençoados aqui, diversos homens e mulheres de Deus aqui. Cola com um deles e fala assim, me dá suporte em amor, me ajuda, eu quero avançar. Queria abrir junto com vocês a palavra de Deus em Mateus 6, versos 9 a 13. Mateus 6, 9 a 13. Mateus 6, 9 a 13 vai dizer assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui nesse dia para mergulhar nos teus mistérios. Que o Senhor possa falar ao coração da igreja, ao nosso coração, exatamente aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito para essa noite. E o propósito para essa noite não é somente estarmos num lugar com uma música bonita, com um som legal, onde nós vamos abraçar os nossos amigos e talvez sair para comer uma salada de fruta. O propósito teu essa noite, nós compactuamos com isso, nós temos fé nisso, que é o Senhor fazer algo novo aqui nesse lugar, o Senhor levantar homens e mulheres nesse lugar que rugem como o leão, o Senhor levantar homens e mulheres nesse lugar, reacender chama onde se apagava a chama, por meio da oração, por meio da tua palavra, por meio do jejum que
nós estamos entoando a Ti. Ó Deus, essa terra é Tua, essa casa é Tua, esse lugar é Teu. Toma essas paredes, toma o nosso coração, toma essas cadeiras, toma toda essa atmosfera e promova a Tua vontade por meio de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu estou animado. E quando eu estou animado, eu começo a falar rápido, começo a andar para um lado e para o outro. Tá? Se eu tiver demais, fala assim, pastor, calma aí. Quero que você entenda também. Nas últimas semanas, Deus ministrou muito ao nosso coração, amém? Quantos estão aqui participando dessa série Oremos? Primeira pregação dessa série, nós falamos sobre oremos por nosso 2021. Como eu disse, como todo mundo percebeu, 2020 foi um ano muito difícil. Então precisamos iniciar o ano consagrando a Deus, para ver se Deus pode fazer algo maior por nós. Iniciamos o ano consagrando a Ele. Eu não estou falando que assim, você pedir em oração vai ser assim, o melhor ano da sua vida, em termos financeiros e tudo mais, não. Às vezes Deus vai permitir você passar por algumas dificuldades que é até para você crescer e aprender. Tá? Mas quando a gente ora a Ele, até o que a gente vai pedir está conectado, está em sintonia com o que Ele tem preparado para nós. Às vezes a gente está numa dificuldade, num ano difícil, e quando a gente está mergulhado em Deus, a gente diz assim, Deus, promova a tua vontade por meio dessa dificuldade. Mas quando a gente não está, a gente só ora assim, Deus, por que comigo? Mais uma vez. Então o que a gente está aprendendo aqui não é um modelo de oração onde você ore a tua vontade, é um modelo de oração onde Deus possa fluir por meio do teu interior, a vontade dEle, você possa verbalizar aquilo que já vem dEle. Segunda palavra, a gente falou, ensine-nos a orar, e lemos muito sobre Mateus 6, Jesus, ele reúne os discípulos, eles falam aqui, vem cá, aprende com o pai aqui, vamos lá. Quando você orar, não ora dessa forma, de ir para frente do templo e lá. Quando você orar, você vai entrar no seu quarto em secreto e você vai orar assim. E aí começa a oração do Pai Nosso. E a gente extrai muitas coisas boas, muitas revelações do Pai Nosso. Mas a mensagem que Deus quer falar ao nosso coração nesse dia, o tema da mensagem de hoje, o questionamento da mensagem de hoje é o seguinte: orar até quando? Diz assim comigo, orar. Até quando? Se nós analisarmos essa passagem que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que a oração não tem como foco recebermos algo de Deus. Você parou para perceber? Quando a gente ora a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado, você vê que tudo que a gente pede, e que a gente não pede para a gente pede para nós, e nós já aprendemos isso, a gente pede por uma consequência que é da vontade dele sendo feita por meio de nós. Ou seja, o foco da sua oração não é você receber algo vai ser só uma consequência de você estar vivendo e de você estar orando aquilo que Deus quer que você faça. E aí eu queria voltar e dar uns passinhos para trás, retroceder um pouquinho, e lá para Salmo 139:4, vai dizer assim: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, ó Senhor. E aí, se a gente caminhar um pouquinho para trás do verso que a gente leu lá em Mateus 6, 9-13, a gente vai para Mateus 6:8. E Jesus disse assim para os discípulos: porque o Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Aonde que o Senhor quer chegar, pastor? Eu estou vendo um grande ponto de interrogação na cabeça de muitos de vocês. Eu estou vendo muitos questionamentos agora na cabeça de muitos de vocês assim: se Deus conhece as nossas necessidades, se Deus sabe o que vai sair da ponta da nossa língua, por que nós precisamos orar? Até quando a gente vai orar? Para que a gente vai orar? E o título da palavra de hoje é exatamente isso: até quando eu devo orar? E aí eu já queria matar essa charada, que essa charada é muito fácil de matar.
Porque se nós trazermos esse questionamento para a luz da Bíblia, trazermos para a palavra de Deus e perguntar para a palavra de Deus o que está escrito quando o questionamento é esse: até quando nós devemos orar? A gente tem uma mensagem muito incisiva e muito direta, muito plantada ali, muito de cara, não é revelação, não é, a minha interpretação é essa, não. Não é algo que eu inventei, não é algo que o pastor Marco inventou, não é algo que o pastor Felipe inventou, é algo que a palavra de Deus diz. Quando nós nos questionamos até quando nós devemos orar, 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem o quê? Orai sem? Você conseguiu entender até quando você tem que orar? Você entendeu que você não pode parar de orar? Você entendeu que a sua vida tem que ser uma vida intercessória? Aí de repente você fala assim: pastor, mas aí o senhor embolou o meio de campo. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa oração antes que a nossa oração saia da ponta da nossa língua. E agora o Senhor diz que a Bíblia está falando para a gente orar sem cessar. Eu vou te dar 3 pontos. Se você puder anotar, se você puder guardar no seu coração. Eu estou chamando de 3 porquês de orarmos sem cessar. Primeiro porquê está baseado em Mateus 7:7-11. E vai dizer assim: peçam-lhe e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Em Lucas, se eu não me engano, diz: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, ainda mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Primeiro porquê do que devemos orar sem cessar. Primeiro é porque sua oração não é veículo de informação. A sua oração é fluxo de fé. Você entendeu? Tá um pouquinho misteriosa essa pregação. Você entendeu? A gente acabou de dizer e acabou de ler pela palavra de Deus que Deus, ele já sabe até a palavra que está saindo da ponta da sua língua antes que saia da ponta da sua língua. Ou seja, se a palavra de Deus diz que quando você ora, antes de sair uma boca da sua língua, ele já sabe, logo a oração não tem como objetivo você informar a Deus algo. Sabe por quê? Deus, ele é onisciente. Então quando você pensou em verbalizar, ele já sabe até o que você vai falar. E aí a gente pega a essência desse ponto, porque a gente entende que a nossa oração não é veículo de informação. Você não ora porque você quer falar algo para Deus que Deus não saiba, não, porque Deus sonda o seu coração e sonda o teu entendimento. Você ora porque você está trazendo um fluxo de fé, que é para onde você recebe intimidade com Ele, é para onde você recebe resposta, é para onde Deus olha para você e acha interesse em você, porque você está orando, porque você quer ter mais dEle. E aí eu dividi em 2 subpontos aqui esse ponto. Analisando Mateus 7, de 7-11, eu consigo entender 2 coisas. A primeira coisa é: Deus já fez tudo por nós, e nós precisamos assumir a nossa responsabilidade para com Ele. Nos dias de hoje, o mundo está tentando te dizer: viva um evangelho fácil. Para que orar? As pessoas usam aqueles versículos que eu li, que Deus sabe de tudo, que Deus sabe o que vai sair da ponta da sua língua, para dizer assim: para que orar? A minha vida é uma oração. Oh, misericórdia, cara.
Até Jesus disse, quando for orar, você ora dessa forma. Por quê? Porque Ele está nos ensinando o modelo, a forma correta da gente poder orar. Ou seja, a nossa responsabilidade é orar. Nós temos uma responsabilidade. Se até Deus deu o seu único filho, o que ele tinha mais de valor, por que eu e você muitas vezes não assumimos a nossa responsabilidade como filho de tirar tempos em oração com ele? E aí eu entro com uma observação. Oração não é nada místico. Oração não é assim, nossa, eu senti um frio agora na espinha, é o Espírito Santo me fazendo orar. Tudo bem que tem momentos específicos em que Deus ele vai te direcionar para orar por algo, fazendo às vezes o seu coração se constranger, fazer às vezes você se desviar sua atenção de algo. Sim, isso pode acontecer, mas oração também tem que ser sistemático. Você precisa viver uma vida de oração. A palavra de Deus diz que Daniel orava quantas vezes ao dia? Cara, Daniel orava 3 vezes ao dia. Presta atenção na coisa linda aqui, que a palavra de Deus está nos dizendo agora. Daniel orava 3 vezes ao dia e viveu tudo que viveu. Imagina nós, já depois de ter aprendido com a palavra de Deus, orando mais do que 3 vezes ao dia, de uma forma constante e sistemática. Meu irmão, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida e contra a sua casa. Entenda a sua posição. Segunda observação que eu queria fazer ainda dentro desse ponto: a sua necessidade não move o céu. Não é você chegar para Deus e falar, Deus, mas eu estou precisando. Deus, a gente acabou de ler, Deus sabe de tudo que você necessita. Se a sua necessidade não move ao céu, o que move o céu? A sua fé. Você lembra que a gente falou que a oração é a nossa fé em ação? Então, cara, para de orar, para de querer se relacionar com Deus como se você fosse um pobre coitado e Deus, eu vou dar uma esmolinha para esse meu filho. Não, ore com convicção de que Ele é a tua provisão, ore com convicção de que Ele guarda a tua casa, ore com convicção de que Ele guarda a tua família, ore com convicção de que Ele é a mão forte que te sustenta. Quando você ora com convicção, as coisas acontecem. Lá em Tiago diz que quando a gente não tem a convicção, quando a gente não tem a fé em orar, nós somos como as ondas do mar. De vez em quando a gente está lá embaixo, de vez em quando a gente está lá em cima, de vez em quando a gente está lá embaixo, de vez em quando a gente está lá em cima. Querido, não seja como a onda do mar. Confie no teu Deus. Confie no teu Deus. Nós oramos para ativar a nossa fé diante de Deus e acessar coisas que não poderíamos acessar antes da oração. Quando você orar, é para você ter convicção de que você vai acessar aquilo que você não tinha antes, por meio da sua fé e não por meio da sua necessidade. Segundo ponto, por que devemos orar sem cessar? Está baseado em Mateus 6,6 e vai dizer assim: mas vocês, quando orarem, vão para o seu, feche a porta e ore seu pai em secreto, e em secreto ele o recompensará. Segundo porquê pelo qual nós devemos orar sem cessar, porque existem mistérios restritos à oração. A oração nos faz acessar mistérios, nos faz acessar pela fé a graça de Jesus, aquilo que a gente não merece, aquilo que a gente não deveria ter, mas pela fé, mediante a graça, nós acabamos tendo. Você está entendendo o que eu estou te falando?
Vou te dar um exemplo, Atos 13. Os apóstolos estão todos reunidos. E aí a palavra de Deus diz que eles começam a orar e jejuar. E por meio da oração, Deus testifica no coração deles o seguinte: separa Paulo e Barnabé para o meu ministério de missões. Eu estava conversando isso com a Cris ali agora, antes de iniciar o culto, falando sobre isso. E aí eu estava falando, cara, imagina se eles não tivessem orado e jejuado. Talvez se eles não tivessem orado e jejuado, a obra não ia parar, isso eu tenho certeza. Mas talvez Deus escolheria outras pessoas para fazer papel de Paulo e Barnabé. Muitas vezes você não está vivendo coisas grandes ministeriais, porque você não acessa por meio da oração os mistérios que Deus tem preparado para a sua vida e para a sua família e para a sua casa. Você entendeu esse ponto? Existem coisas que só vão ser destravadas diante da oração. Existem bênçãos, existem direcionamentos, existem revelações que são intrínsecas, que são ligadas ao secreto, que só serão reveladas a partir do momento que você colocar o joelho no chão e buscar em secreto com o Pai por meio da sua fé em ação, que é a sua oração. Quer viver algo extraordinário? Ore sem cessar. Entenda isso. Você pode viver coisas grandes aqui na Ilã, você pode viver coisas grandes aonde Deus quiser te plantar, mas viver coisas extraordinárias você só vai viver a partir do momento que você se revestir da sua responsabilidade e entender que tem coisas que você só vai acessar por meio da tua oração. Por último, já estamos terminando aqui. Último ponto. Terceiro porquê de orarmos sem cessar. Mateus 17, 19 a 21. Vou explicar um pouquinho para vocês o contexto. Os discípulos, eles chegam no local e o pai apresenta um filho que é endemoniado. E aí os discípulos, eles tentam expulsar aquele demônio daquele filho. E aí o pai vê, poxa, o demônio não saiu, os discípulos oraram, o demônio não saiu, os discípulos repreenderam, o demônio não saiu. E aí Jesus dá uma chacoalhada nos discípulos. Homens de pequena fé. E aí, isso aqui é o que se sucedeu depois, verso número 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus. Em particular perguntaram, por que não conseguimos expulsar? Ele respondeu, porque a fé de vocês é pequena. Eu asseguro que se vocês tivessem o fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte, sai daqui e vai para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Presta atenção nisso aqui agora. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O terceiro e último porquê de você dever orar sem cessar é porque existem coisas que só são quebradas dessa forma. Existem potestades que estão tentando prender a sua vida. Existem muitos espíritos malignos hereditários rondando a sua casa, que só serão quebrados por meio da sua oração e do seu jejum. Você pode espernear, você pode brigar com Deus, você pode fazer o que for, mas a palavra de Deus para você é assim, pequena fé. Você não quer orar e não quer jejuar, como é que você quer que isso vá embora? Está fazendo sentido para você? Existem coisas que precisam ser libertas dentro da nossa vida, que só vão ser concluídas por meio de uma vida de oração. Já estou chegando ao final. Eu creio que agora já está fazendo mais sentido para você. Até quando orar sem cessar? E por que orar sem cessar? Porque a tua oração não é veículo de informação, é veículo de fé. Porque tem coisas que você vai acessar na sua vida espiritual, física, financeira,
que você só vai conseguir por meio da oração. E por quê? Existem coisas malignas, existem cadeias, existem coisas que querem te parar, que só vão ser quebradas a partir do momento que você aceitar a sua responsabilidade de intercessor dentro do seu lar, dentro da sua casa, pegar a sua família, reunir todo mundo de braço dado e falar: não, hoje a gente vai orar sim. Hoje a gente vai para oração sim. Jejum aqui não vai ser jejumzinho só de não vamos comer batata frita, não. Jejum aqui vai ser jejum de verdade. Vai ser para sacudir a nossa vida espiritual. Eu não sei se você entendeu, querido, mas muita coisa boa que Deus quer fazer não vai ser feita se a gente não assumir essa posição de intercessor. Muita coisa boa que Deus quer trazer está travada porque você ainda não assumiu esse papel de intercessor dentro do seu lar. Dwight Moody foi um evangelista americano, viveu grandes moveres de Deus. O louvor já pode vir subindo já. Viveu grandes moveres de Deus. E olha a frase que ele disse quando perguntaram para ele quantas vezes ele orava por dia. Ele falava assim: eu não oro mais do que 10 minutos, porém eu não lembro de passar 10 minutos sem orar. Feche os seus olhos. Deus já tem um ano de 2021 incrível para você. Deus já tem algo incrível preparado para você. Mas o que nós aprendemos aqui no meio dessa palavra é que Ele já fez. O sacrifício já foi feito. A graça já foi derramada. Agora, para você acessar isso, a responsabilidade não é mais de Jesus. Lá em Apocalipse diz que: eis que estou à porta e bato. A presença de Deus está a todo momento no seu coração. Toque, 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 toque. Vem. Mas exige uma responsabilidade sua, que é de levantar, abrir a porta. Que nesse dia a sua decisão seja de sair da inércia espiritual que te prende em viver uma vida medíocre. Que nesse dia a nossa decisão como igreja dói seu intercessor, é cansativo seu intercessor, a gente vai sofrer, a gente vai gemer, a gente vai chorar, sim, mas nós vamos acessar coisas extraordinárias a partir do momento que a gente aceitar isso. Deus, Ele está jogando uma onda de responsabilidade aqui nesse dia. Deus está levantando essa série justamente para nós ajustarmos o essencial para vivermos um ano extraordinário. Feche seus olhos que nós já estamos entrando no momento de apelo. E de repente você diz assim: pastor, eu tenho vivido uma vida de impostor. Porque eu chego aqui, eu pulo, eu danço, eu fico sapateando, eu grito, eu falo em línguas, mas na minha casa eu não tenho assumido o meu papel de sacerdócio, eu não tenho assumido o meu papel de intercessor. Se essa pessoa é você, todo olho fechado, toda cabeça baixada, você diz assim: Deus, me perdoa. Me perdoa por brincar de ser crente. Levante a sua mão com ousadia. Eu quero orar pela sua vida. Todo o olho está fechado, toda a cabeça está baixada. Amém. Tenha ousadia, levante a sua mão. Levante a sua mão, você está diante de Deus somente. Pode abaixar a sua mão, amém. Eu queria dar uma oportunidade aqui ímpar. Talvez você entrou nessa casa e você diz assim: pastor, eu entrei aqui sem total expectativa, eu não estou nem vivendo uma vida de um cristão. Eu entrei aqui só para ter uma noite diferente. E por meio dessa palavra, Deus chacoalhou o meu interior. E eu decido
hoje receber a salvação, ou eu decido hoje me reconciliar com Cristo, todo olho fechado, toda a cabeça baixada. Se você deseja se reconciliar com Cristo nesse momento, levante a sua mão com ousadia. Somente eu estou te olhando, somente eu estou te vendo. Glória a Deus, hoje chega a salvação a uma vida. Mais alguma pessoa? Se essa pessoa é você, levante a sua mão com ousadia. Glória a Deus, eu estou vendo uma mão levantada na galeria. Glória a Deus, Deus tem algo para fazer na sua vida aqui nesse lugar. Você não veio aqui à toa. E por último, talvez você diz assim: pastor, o fogo de Deus arde no meu coração, mas eu estou permitindo que a correria do dia a dia me faça esquecer daquilo que verdadeiramente importa, que é meu relacionamento contigo. Todo olho está fechado aqui, toda a cabeça está baixada aqui. Se essa pessoa é você, levante a sua mão, que eu quero orar por você também, com ousadia. Levante a sua mão. Algumas mãos levantadas, e eu te falo, muitas vezes eu me incluo nessa oração. Muitas vezes a correria do dia a dia acaba tirando a minha responsabilidade, o meu papel de intercessor. Muitas mãos foram levantadas aqui nessa casa. Eu queria te pedir, fique de pé. Eu quero orar pela sua vida, eu quero interceder pela tua casa. Levante os seus braços diante de Deus em sinal de rendição. E confesse o seu coração diante dele, peça perdão diante dele. Declara: Deus, me perdoa quando os dias, quando a correria, quando o lazer, quando o entretenimento, ó Deus, sufocam aquilo que verdadeiramente importa, que é a minha responsabilidade para contigo, de ser o teu intercessor, de ter o teu sacerdote. Deus, nos perdoa quando, ó Deus, nós colocamos a nossa necessidade na frente da nossa fé. Ó Deus, que em todo momento a nossa fé esteja na frente da nossa necessidade, que em todo momento a nossa convicção esteja na frente daquilo que precisamos, na frente daquilo que almejamos. Nessa noite nós te aceitamos como nosso verdadeiro Salvador e Libertador. Nós fazemos essa oração, ó Deus, junto com os nossos irmãos. Nos perdoa de nossos pecados, renova a nossa vida, transforma a nossa vida, liberta a nossa vida e plante essa palavra em nosso coração, que nós possamos orar sem cessar, viver uma vida de orar sem cessar, viver uma vida de orar sem cessar. Querido, levante a sua voz em adoração a Ele. Pai nosso do céu, santo é o teu nome. Diga isso essa noite. Teu reino buscamos, a vontade seja feita. Diga: na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer.
crente que dele é o reino, dele é o poder, dele é a honra. Querido, se você foi abençoado com essa palavra, aplauda ao Senhor, exalte a Ele, glorifique a Ele, porque o Senhor tem levantado uma geração que não busca o Senhor somente quando precisa. Deus tem levantado uma geração que vai ter relacionamento com o Pai. Deus tem chamado você para o íntimo, para o secreto, aonde Deus vai revelar os seus mistérios na sua vida. Oh, aleluia! Estamos encerrando o nosso culto. Quero dizer para você que amanhã nós temos culto às 9 da manhã, 18 horas, 20 horas. Convide alguém para estar aqui conosco. E na segunda-feira continuamos a nossa semana de oração. Se você ainda não veio a nenhum dia de oração, querido, eu quero te convidar para estar aqui conosco na segunda-feira. Amém? Nossa última semana de jejum e oração, e eu tenho certeza que grandes coisas ainda o Senhor fará em nosso meio. Estenda suas mãos para o alto, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que veio, Senhor amado, ao nosso coração nos sacudir e nos falar que nós devemos orar sem cessar e não desfalecer, Senhor. Que possamos ser, ó Deus, crentes que buscam relacionamento contigo, que possamos estar no secreto e fazer, Senhor amado, aquilo que o Senhor nos ordenou, de termos uma vida, Senhor, pautada e regrada pela Tua palavra, jejuando, orando e não desistindo, Senhor. Tu não tens chamado, ó Deus, aqueles que retrocedem, mas Tu tens prazer naqueles que avançam, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Nos despede debaixo da Tua graça, Senhor. Leva cada um para os seus lares abençoados e guardados por Ti. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor e Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, e que toda a igreja diz amém. Teu reino vem. Olá, meus amados, que bênção, que palavra abençoada, que palavra maravilhosa. Espero que você tenha sido tocado no seu coração tanto quanto eu fui. Sou Paulo, pastor do Campus Online. É uma alegria poder te apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church, e saber que você está aqui nos acompanhando, fazendo parte desse momento, dessa caminhada. Quero que você seja encorajado a perseverar, a persistir. Através dos nossos cultos, você perceberá o crescimento na sua vida espiritual. Não fique apenas assistindo, mas participe, louve, adore, venha conosco. Você está através do site elanchurch.online, você pode entrar em contato conosco através do chat, novo aqui ou pedido de oração. Você também pode participar de outras plataformas digitais como o YouTube e o Facebook. E ali também você pode fazer comentários. Se você é novo aqui, escreva novo aqui para que a gente possa te conhecer e possamos entrar em contato contigo e você não ficar só nesse tempo tão desafiador da vida. Mas também há um canal direto muito especial que é do WhatsApp, o 21 966 358309. Você pode enviar uma mensagem direto para nós ou também pode ligar e nós vamos ter um prazer enorme em te receber, em te responder, em orar com você, pastorear a sua vida para que você esteja participando de uma família espiritual que te acolhe em amor e carinho e te acompanha nesse tempo em que nós precisamos uns dos outros e, acima de tudo, precisamos estar em Jesus. Nós somos Elan, amando Deus, amando você, Elan.